a importância do Espírito Santo para o terceiro milênio. Qual é a importância do Espírito Santo para o terceiro milênio? Jesus disse que Ele nos guiaria em toda a verdade. A importância do Espírito Santo no terceiro milênio. Vejo hoje muitos jovens instruídos, mas que perguntam o que é a verdade. Tem dúvida do que é a verdade. Eles têm dúvida do que é a verdade. Não tem definido o que é a verdade. Então, não sabem o que é a verdade. Quando não vemos a verdade, estamos sujeitos a pegar muitos caminhos. Obscuros. Caminhos obscuros. Não temos luz. Sem luz, andando em trevas, vai ter tropeço. Vai tropeçar muito nos caminhos que abraçar. Não tem luz. Quem não tem luz não tem certeza onde vai pisar. Está dúbio. Está sujeito a más sugestões, a palpites enganosos. Literalmente é um cego no meio de um tiroteio. É uma barata tonta perseguida por uma vassoura. Não tem onde se esconder. Está vulnerável. É um ser vulnerável. É aí que aparece o arqui-inimigo do homem. É aí que aparece o inimigo. E vem fazer as suas sugestões, apresentar os seus caminhos. Aí está o homem alienado. O homem alienado. Aí está a vantagem do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo, mostrar os caminhos da verdade. Então, a maior proposta do Espírito Santo é mostrar para o homem Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí, meu amigo, você quer encontrar a verdade? Você quer encontrar o caminho? Você quer encontrar a vida? Encontre Jesus Cristo. E este deve ser revelado e servido pelo Espírito Santo. Aí está o plano de Deus para o homem. Aí está o caminho que agrada a Deus. Jesus sendo servido pelo Espírito Santo. Como? Jesus sendo servido através das revelações, das inspirações do Espírito Santo. A Escritura diz que homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram
A Bíblia. Homens o quê? Orientados, inspirados pelo Espírito Santo. É esse o projeto de Deus para o homem, que nós sejamos orientados, inspirados pelo Espírito Santo. Aí está a importância do Espírito Santo, pois assim seremos dirigidos a toda a verdade. Parece que essa geração esqueceu disso. Esconderam dos seus olhos a importância do Espírito Santo, aquele que vai nos guiar em toda a verdade. Vamos conhecer Jesus Cristo. E Jesus Cristo é aquele que aponta para o alto. Ele aponta para Deus. Deus, a origem de tudo. A origem de tudo. Deus. Aí está a verdade. Você que nunca ouviu da verdade, está ouvindo agora. Deus é a grande verdade. É a origem de tudo. É isso que o materialismo quer esconder de você. O materialismo se levanta hoje em nossos dias e diz: Deus não existe. Deus não existe. Aí está o grande engano do materialismo, negando Deus. Então ele vai criar narrativas, para afirmar que Deus não existe, que não é o Criador. Ele vai dizer: o homem veio do macaco. É isso que ensinam nas escolas. As escolas. Depois criam outra narrativa para tirar a origem de Deus do universo. Esconder Deus. O homem veio da ameba. Durante décadas eu vi isso. O homem veio da ameba. Esta é a origem do homem. Bela origem, a ameba. Depois inventaram outra narrativa para tirar Deus do universo, do centro do universo. Inventaram: o homem veio do Big Bang, de uma explosão. Uma explosão que gerou um cosmos tão bem organizado. Eu nunca vi uma explosão gerar organização, mas explosão gera dispersão, desordem, destruição. Mas as narrativas são essas e fazem a nossa cabeça. Agora estão tentando levar-nos nós a distanciar-nos de Deus, dizendo que a nossa origem vem de um buraco negro. Estão tentando encaixar esse buraco negro e, através dele, localizar a origem do homem. E assim tiram Deus da nossa frente. Tiram Deus da nossa frente. Negam a Deus. Da importância do Espírito Santo. Porque ele vai trazer Deus à nossa presença. A importância do Espírito Santo. Com o Espírito Santo nós vamos aprender que podemos ter comunhão com Deus. O quê? Podemos ter comunhão com Deus. Nós vamos aprender que temos um lugar, um espaço dentro de nós. A lâmpada do Senhor. O que é isso? É o nosso espírito. Ali é o lugar
aonde o Espírito Santo traz as verdades para nós. Nossa lâmpada é iluminada pelo Espírito Santo. É o espaço onde o Espírito Santo pode viver em nós. A nossa lâmpada do Senhor. O nosso Espírito. Isso levanta uma questão. Você é espiritual. Você é espiritual. Você é espiritual. Você não é carnal somente, você não é mental somente. Você tem um espírito. E aí é o ponto, o alojamento de Deus. Jesus disse, se você guardar a minha palavra, eu e meu Pai viremos fazer morada em você. Eu e meu Pai viremos fazer morada em você. Palavra de Jesus Cristo. Deus pode habitar em você. Isso é comunhão com Deus. Para isso é necessário você aprender algumas coisas. Você pode ter comunhão com Deus. Se você não tiver conhecimento de que você pode ter comunhão com Deus, você jamais terá acesso a Deus na sua vida. Você jamais vai conhecer o caminho da verdade. Você vai entrar pelos caminhos do atalho. Sem o Espírito Santo, o homem pega os caminhos do atalho. Perde a comunhão com Deus. Daí a importância do Espírito Santo no terceiro milênio. Ele vai nos levar a esses ensinamentos. Vamos conhecer o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da retidão. Isso vai produzir homens honestos, homens de palavras, homens que você pode ter confiança. Isso só vai trazer harmonia, paz entre os homens. Daí a importância do Espírito Santo. A importância do Espírito Santo. Levar-nos a caminhos de paz. Indicar, você pode ter comunhão com Deus. Jesus disse, hoje vocês são amigos de Deus. Por quê? Porque vocês conhecem as minhas mensagens. Por conhecerem as minhas mensagens, vocês são colocados como amigos de Deus. Amigos, podemos ter comunhão com Deus. Esse é o desejo de Deus. O Espírito Santo, a sua importância é trazer essa verdade à nossa vista. Por isso que a Escritura diz, não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Quando é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu esqueço do Espírito Santo. E coloco outras prioridades na minha frente. E sou dirigido, ou deixo-me dirigir por outras coisas. É isso que aconteceu 2000 anos. Colocaram outras prioridades à nossa frente. E esquecemos do Espírito Santo. Ele ficou oculto. Colocaram religião em nossa frente. Colocaram igrejismo em nossa frente. Cajados em nossa frente. Fizeram-nos ovelhinhas de Jesus. Homens mansos,
que obedecem a hierarquias, sujeitos a hierarquias, que se dobram a hierarquias, e esqueceram aquele que leva o homem a toda a verdade, o Espírito Santo, e que ele está ao acesso de qualquer um. O Espírito Santo está ao acesso de qualquer um, pois é assim que Deus nos vê. Deus nos vê como filhos. Nós somos filhos de Deus. Isto é, fraternidade. Somos iguais diante de Deus. É o nível da horizontalidade. Todos temos sangue vermelho. Mas vem o inimigo e põe as ideias dele. Não. Vocês são diferentes. O inimigo divide aquilo que Deus ajunta. O inimigo separa aquilo que Deus une. É o diabolos, o divisor. Então divide o homem em classes sociais. Divide o homem em cores. Branco, preto, amarelo, vermelho, pardo, mestiço. Divisão. E isso vai trazer o quê? Luta de classes. Uma é de uma classe, outra de outra. Isso traz ódio, traz rancor, traz mágoa, traz furor e traz guerra. Uma classe lutando contra a outra, uma nação lutando contra a outra. Isso é obra do diabolos, do diabo. O que divide, o que Deus une. O que separa, o que Deus une. Deus é a unidade. Isso é a verdade, meu amigo. E quem apresenta essa verdade é o Espírito Santo. Daí a importância do Espírito Santo em nossos dias, no terceiro milênio. Precisamos conhecer mais o Espírito Santo para ver que ele traz unidade. Ele aponta para a unidade e mostra que nós somos um. Todos nós temos sangue vermelho, viemos do Criador. Aí está, se você tem dúvida da verdade, o Espírito Santo é aquele que guia você em toda a verdade. Que nós possamos, nesse terceiro milênio, encontrar com o Espírito Santo, aquele que nos guia em toda a verdade. Para isso é necessário o aparecimento dos filhos de Deus, aqueles que vão sustentar as chaves do reino, as mensagens do reino, que Deus quer que se divulgue para toda a terra, para todos os quadrantes da terra. E quando isso atingir a todas as nações, tribos e línguas, virá o fim. Virá o fim. Vamos nos encontrar com Deus. Isto é verdade. Isso traz unidade. Isso traz responsabilidade, honestidade. São parâmetros que trazem paz e segurança para a vida humana. E o Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade. Amém.